Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, do nosso amigo jornalista aqui presente, Walter Wolff. É isso aí, Zé. Mais um podcast bacana e hoje vamos entrevistar um cara legal aí. O nosso convidado de hoje é vereador em Osasco, tem uma história bonita em defesa da saúde, atuou como gestor em UBS e é um grande lutador pela conscientização da causa autista. Seja muito bem-vindo, Gabriel Saúde. Olá, pessoal. Muito boa tarde, Alfredo. Muito obrigado, Walter, estar aqui presente. Olá, pessoal de casa. E vamos lá, o Repórter Pod. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Eu queria começar agradecendo o Gabriel pela moção de aplauso que ele fez para nós aqui no podcast. Sim. É uma grande satisfação, Gabriel, receber de você essa homenagem. Nosso podcast está chegando ao 38º episódio e pretendemos fazer muito mais, né, Zé? Isso. E agradecer também. A gente fica muito feliz de ter nosso trabalho reconhecido, a gente se esforça para fazer um bom trabalho, falar de questões de cidadania para a região oeste aqui, Cotia, Osasco, Butantã. Então, a sua moção de aplauso veio muito a nos ajudar e nós estamos muito honrados. Essa moção é o resultado de todo o trabalho bem feito que vocês têm sobre... O jornalismo ele é muito importante, né? Um jornalismo sério, um jornalismo autêntico que passa a verdade para as pessoas, traz informação para as pessoas, ainda mais quando fala da nossa região, no modo geral, não especificado em cada cidade, né? Porque, querendo ou não, todos nós estamos ligados, né? Todas as regiões praticamente estamos ligados, temos o Cio-Oeste, que é a prova disso, né? Então, para vocês, é uma honra para mim poder fazer essa moção para vocês de reconhecimento. Gabriel, eu queria saber de você que é considerado autista, o único vereador de Osasco considerado autista. Como é que é essa? Eu queria que você falasse um pouco sobre o autismo em Osasco. Eu sou o primeiro vereador autista da cidade de Osasco. Atualmente, sou o único vereador autista do estado de São Paulo. Tínhamos um amigo meu que foi vereador de Guarulhos, Jorginho Mota, ele foi o primeiro parlamentar autista do Brasil. E devido à última eleição, ele não se reelegeu. E eu, assim, sendo eleito em Osasco, fiquei nessa situação. Como foi o primeiro de Osasco e atualmente o único vereador autista de São Paulo. E como é que tá essa causa autista em Osasco, vereador? A causa autista, não só em Osasco, Walter, mas no modo geral do país, não é fácil. É muito difícil. Tendo em vista que a gente para lutar pela inclusão, a gente tem que entender todos os ângulos, né? Por exemplo, antigamente, acredito na sua época, na minha época, na época do Alfredo, eu não me deparava com crianças cadeirantes na escola. Não tinha crianças cadeirantes. Não tinha pessoas neurodivergentes. Não tinha autistas. Então, não tinha pessoas com deficiência visual. Eram todo mundo separado. Se você levar em consideração hoje, graças a Deus, a gente pode fazer essa inclusão. E hoje você vai para a escola, você vê crianças cadeirantes, você vê crianças surdas, com deficiência visual, autistas, mas tudo tem seus pontos. Por exemplo, a gente precisa de pessoas para dar aquele atendimento especial para essas pessoas que precisam. E muitas das vezes, Alfredo, o que acontece? As pessoas jogam na responsabilidade dos profissionais de educação, que no caso são os professores. Então eu vejo hoje, a gente conversa muito com os professores, o Walter, e os professores ficam com uma carga muito pesada. Porque, veja bem, os professores têm que ser professor, assistente social, médico, muitas vezes servir o papel de pai e mãe. E eles têm que passar o trabalho deles para as crianças atípicas e não atípicas. Só que acontece o quê? Muitas das vezes as pessoas colocam... a gente tem aqueles AT na escola, os assistentes terapêuticos. Só que nem todos têm esse suporte. Então o que acontece? A professora fica responsável disso. Então a professora tem que ensinar os atípicos e os não atípicos, tudo dentro da mesma sala. Você imagina a situação, ela tem que dar atenção para uns e a gente tem que analisar não só os autistas, mas tem que analisar do modo total. Todas as crianças têm o mesmo direito de aprender. Além do acolhimento, tem a questão da adaptação também, né? E é muito complicado. E para uma pessoa só dentro de sala de aula fica quase impossível fazer isso.
Entende? Então, assim, ela vai dar uma atenção pra criança autista e o que não é autista. Como é que ela vai ficar aprendendo? Como é que ela vai ter esse tempo hábil de ensinar? De lidar, né? Então, essa inclusão, ela tem que ter adaptações. Por exemplo, a gente precisa de assistente terapêutico dentro de sala de aula para auxiliar os professores. Não pode jogar esse fardo todo em cima deles. Existem as questões de terapias, questões de laudos, entendeu? Questões de buscar, enfim... o lado dela, realmente, se a criança é autista ou não é. Tem várias situações. Por exemplo, a gente está agora buscando centros de referências que nós temos em várias cidades, como temos em Sorocaba, em Santos, e agora o centro de referência está no plano de governo do nosso prefeito Jair Pessoa. Nós estivemos na Secretaria de Saúde agora essa semana para fazer um estudo de tudo do centro de referência. Vai ter o Hospital da Criança, a gente quer uma ala diagnóstica precoce para a gente poder avançar nisso. E o centro de referência de Osasco, Walter, vai ser um grande centro de referência que o Gerson colocou, eu li o projeto. E assim, vai ser um dos maiores centros de referência do país, de Osasco. Então a gente vai fazer o possível e vamos conseguir atender todas as crianças com fé em Deus. Todos os autistas da nossa cidade, já tem essa condição. Gabriel Saúde. Atualmente, existem muitos testes que os psiquiatras e até alguns psicólogos especializados aplicam para conseguir fazer o diagnóstico de autismo. Só que algumas décadas atrás não havia tanto diagnóstico. Eu queria que você contasse a sua história. Como é que você se descobriu autista? Sim. Como aconteceu? Se você enfrentou algum tipo de situação de preconceito, você poderia contar para nós? E como é que foi sua evolução nesse sentido? Ô Fredo, veja bem. Nós temos um grupo político na nossa cidade e depois da eleição de 2018, 2020, nós resolvemos organizar o grupo. E de qual forma nós iríamos organizar? Buscando um partido que a gente pudesse fazer toda a parte da diretoria e nós podemos dirigir a forma como a gente queria lidar com a política da nossa maneira. Porque a gente tinha reclamação disso, outro daquilo. Falei, vamos fazer conforme a gente acha que é certo. A gente queria um novo grupo na cidade. Então a gente pegou o PTC, era PTC na época, Partido Trabalhista Cristão, que era o 36, o meu partido continuou o 36, era o PTC. Então, o Agir? É o Agir, que era PTC. Tá. E aí nós buscamos o PTC, ficamos com o PTC. O PTC tinha feito uma eleição passada na cidade que não tinha dado um resultado expressivo, para não dizer muito, muito baixo mesmo. Então nós buscamos o partido, reformulamos o partido, reestruturamos o partido e fizemos um trabalho diferente para políticas públicas com o partido. Então, com algumas mudanças na parte nacional, veio um logo diferente, Agir 36. Mudou a nomenclatura do partido de PTC para Agir 36. E logo depois, esse mesmo Agir 36 virou Agir 36, o Partido do Autista. Virou um partido temático. Então, Walter, entenda para você ver, Alfredo. Para mim conduzir um partido temático, eu tenho que ter entendimento do tema. É fato. Não tem como eu falar de meio ambiente se eu não estudar um pouco de reciclagem. Não tem cabimento uma coisa dessa. O meu partido é de meio ambiente, eu taco lixo no meio da rua. Ou não faço nenhum trabalho de reciclagem, nada. Tipo, não planto uma árvore. Então não tem. Então a gente tem que buscar. E quando nós começamos a buscar a situação do Partido do Autista, eu trabalhei na Secretaria de Saúde durante 8 anos, então eu tinha muitos contatos com mães atípicas. O que nós resolvemos? Vamos conversar com realmente entende a situação. Porque eu levo de um jeito que é o seguinte: quem conhece a roça é quem tem a mão na enxada. Nem muitas vezes é o fazendeiro. Então, no lugar de buscar internet, eu falei, vamos conversar direto com as mães. E eu comecei a fazer reuniões periódicas com essas mães. E aí as mães começaram a falar para mim, Gabriel, você tem alguma coisa? Você já foi no médico tratar de ver isso, aquilo, outro jeito que você anda, o jeito que você mexe a mão, a sua dicção, o jeito que você faz isso, o jeito que você faz aquilo. E eu comecei, meu filho faz isso. Meu filho era desse jeito. Meu filho fica assim com a mão. Meu filho fala desse jeito. E
falaram pra mim, acho que você deveria fazer uns testes, passando tal. Você tinha que idade? Faz uns 3 anos, 3 anos, Tá. mais ou menos. Acho que acredito que isso, se eu não me engano. E eu fui fazer esses testes. E o primeiro teste, a médica me laudou lá, me deu os laudos, falou que tem um TDAH altíssimo, tenho hiperatividade altíssima e tinha TEA nível 1, na época tinha níveis, né? Então colocou nível 1. Que era o Asperger, igual o do Messi. E aí eu falei, não, acho que ela deve ter se enganado com alguma coisa. Você não acreditou, não? A gente, pô, eu vim nos anos 80, cara. Então, tipo assim, eu passamos por tudo. Eu apanhava todo dia da escola, todo dia que eu ia da escola eu apanhava da minha mãe, porque eu não ficava parado na cadeira, porque eu falava demais, porque eu era agitado demais por causa disso, por causa daquilo. E eu não sabia o porquê que eu não conseguia ficar. Se eu não tiver, eu fico sentado aqui se eu estiver conversando com vocês. Se vocês começarem a conversar entre vocês um assunto que eu não tenho nada a ver, eu levanto. Eu não consigo ficar aqui assistindo vocês conversar. Então não é fácil. Então eu fui fazer os testes, deu laudo e tal, beleza. Eu fui em outro médico. O médico me deu 3 laudos. O médico me deu os mesmos 3 laudos idênticos. Eita. E aí eu falei assim, será? Aí eu fui, falei, eu fui em outro médico, no neurologista de nome e tal, e ele me deu os mesmos laudos. Diferente dos outros 2, ele me deu pra mim tomar um remédio chamado risperidona, que eu tomo até hoje, e pediu pra me passar no psicólogo, fazer um acompanhamento, fazer umas terapias, né? Do psicólogo. E aí, então, eu fui conversar, fui com a psicóloga, minha amiga, ela foi, e a gente conseguiu entender tudo que havia passado durante todas as décadas que eu vivi. Por que eu não aguentava ficar parado, por que eu falava demais, por que eu andava para um lado pro outro, por que eu mexia as mãos, porque eu andava na ponta dos pés. Então, uma série de coisas. Meus tênis são todos tortos. Eu ando com o pé pra frente. E eu nunca nem reparei isso. Pra mim era uma coisa normal. Eu nunca... E pra mim é normal também. E assim, até hoje, não tinha nada de uma visão diferente daquilo. E aí a gente consegue entender as coisas que nós passamos nas nossas vidas, entendeu, Walter? E eu vou falar pra você, é libertador também, sabia? Porque você pensa assim, todo mundo fala que você é... O pessoal chama, você é taxado de doido, pô. Não adianta. Então, tipo assim, na escola, pessoal, ele é doidinho aquele menino, ele é isso, ele é aquilo. E no final não tem nada de doido. Né? No final não tem nada de doido. Por exemplo, eu tive muito receio. Eu nunca fui candidato a nada. Então é mais ou menos assim que eu recebi meus laudos, entendeu? E eu nunca fui candidato a nada. Nunca fui candidato a síndico. Nem a líder de nada. Só que eu trabalhava com vereador, eu achei que chegou um momento que a gente tinha que... E algumas coisas eu queria fazer do meu jeito, e a gente é limitado quando você não tá... Até hoje, estando vereador, a gente é limitado. Mas quando a gente nem na cadeira tem, a gente é mais limitado ainda, porque a gente tem ideias, tem projetos. Por exemplo, acho que a gente tá com 15 projetos agora tramitando pra gente colocar. E são projetos que vão beneficiar a vida das pessoas. Projetos para atípicos, projetos para não atípicos, projetos para idosos, projetos para deficientes do modo geral, projetos de saúde, projeto de infraestrutura. Então a gente tem vários projetos que vai trazer um benefício para as pessoas. Então, eu tenho isso como uma missão da política, Walter. Fazer a diferença na vida das pessoas. O dia que não for essa a missão, e aí não tem nem graça. Eu vou fazer o quê? Vou lá por causa do quê? Porque por causa do salário, por causa de status. Isso não é vida, entendeu? Então, tudo você tem que ter uma missão. Como vocês são repórter, você tem a missão de passar informações reais para a pessoa, trazer isso para as pessoas. A verdade, esclarecimento das coisas, sabe? Muitas vezes a pessoa é julgada de uma situação que ela nunca teve o poder de fala, e você dá esse espaço para ela poder se comunicar com as outras pessoas e trazer a verdade para elas. Isso que é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta para você Claro. sobre Eu vi que você montou um projeto aí de odontologia com uma perua e tal. Eu queria que você falasse desse projeto. Sim, aí. não, eu já ia falar dele já. A gente tem grandes parceiros aí, que é o Grupo Lima, meu grande amigo Beto, a Marcela, são
as frentes, né, do grupo, né, os proprietários do Grupo Lima, dentro de outras pessoas que também fazem esse trabalho. E eles conhecem meu trabalho, sabem do meu trabalho, e eles trouxeram uma clínica odontológica para nossa cidade. O grupo tem várias empresas, um grande grupo, e eles trouxeram para nossa cidade, ali no Veloso, na Benedito Alves Turibe, lá no Jardim Veloso, a Alegre Odonto. E foi uma grande bênção ali, porque se você vê a clínica deles, eles se basearam no material do Albert Einstein, entendeu? Então é assim, é uma clínica totalmente futurística, totalmente avançada, moderna, os profissionais de excelente qualidade. E eles, além disso, eles fizeram um projeto social. Fizeram um projeto social. E dentro desse projeto social, eles me procuraram e falaram assim: poxa, Gabriel, vamos fazer um projeto social super legal. E vamos trazer o que a gente tá propondo aqui com a Alegra, que é o quê? A questão odontológica. Porque um sorriso, ele muda tudo, entendeu? E é um cartão de visita pra gente, né, Alfredo? Claro. Acho que o sorriso, você pode ter a melhor aparência do mundo. Se você não tiver um sorriso inteiro, completo, ou até mesmo qualquer situação que você tiver com vergonha de sorrir, isso ofusca muito você. Isso abaixa a estima. Então eles fizeram, junto com a parceria com o nosso mandato, um consultório móvel. Comprou aquele aparelho de odontologia que tem dentro da clínica do consultório. Ele fez adaptado para a rua, móvel. Eles comprou lá nos Estados Unidos, veio ar-condicionado móvel, uma tenda que parece isso aqui, ó. Tem chão, tudo completa. E tem o carro também que vai trazendo tudo isso, a cadeira, tudo adaptado para fazer esse trabalho nas ruas. E agora a gente vai poder atender pelo menos 300 crianças ao mês, gratuitamente. Então, Walter, isso aí é muito gratificante pra gente como ser humano. Não é nem questão de política, Alfredo, mas como ser humano. Você conseguir levar isso para mais de 300 crianças mensais, assim, a gente vai fazer uma situação mensal, né? Uma vez no mês, porque não, até por tempo, e a gente tem que fazer uma organização para fazer um evento. É um evento de grande porte. Então a gente vai fazer 15 dias pra gente tentar, de 150 pra gente poder fazer esses atendimentos. Então a gente tá buscando, a gente tá vendo os lugares que a gente vai fazer. Tem muitas pessoas que nós conhecemos, por exemplo, a gente quer fazer no Santa Maria, a gente tem o pessoal na igreja do Santa Maria, a gente quer fazer no Quitaúna, no Jardim Veloso, em vários bairros da nossa cidade, tentar atender o máximo de pessoas que a gente conseguir e trazer um sorriso novo para eles. E eu agradeço muito o pessoal lá da Alegra, do Grupo Lima, o Carlos, a Marcela, por eles ter feito isso, por esse trabalho, né? Gabriel, existe uma outra doença de difícil diagnóstico e difícil tratamento que de uns anos para cá foi encampada pelos reumatologistas, que é a fibromialgia. Eu gostaria que você comentasse sobre essa questão, que eu sei que é uma preocupação sua também. Alfredo, a gente, logo em campanha, a gente tem nossos vídeos, a gente quis fazer, a gente conhece muitos fibromialgicos e fomos conversar com eles, entender, e é uma situação muito complicada dentro do país. A fibromialgia é muito complicada. Porque a pessoa, você imagina uma pessoa que não aguenta levantar, de dor. E além de tudo, ela não tem benefício nenhum com aquilo. Não consegue buscar um direito estabelecido por lei, até. E nós fizemos, dentro do projeto do nosso plano de campanha, fazer um projeto para a fibromialgia vir ser considerada e fazer parte das pessoas com deficiência. E nós lutamos, colocamos o projeto em pauta, porém, ele é um projeto que tem que vir de fora. E aí, graças a Deus, esse projeto foi aprovado, e hoje a pessoa com fibromialgia é considerada uma pessoa com deficiência, e ela tem seus direitos estabelecidos por lei. E foi uma vitória muito grande para o nosso país, para a nossa cidade, poxa, para todas as cidades, para todos nós, né? E para as pessoas que têm fibromialgia. Porque agora, pensa para você ver, são detalhes, Alfredo, assim, que eu vou só pontuar, Walter. Mas se você para analisar, por isso que eu falo para você, eu conversando com as pessoas, você começa a entender
Porque é muito fácil falar quem não tem, quem não sente a dor. Mas quem sente a dor te conta detalhes que realmente você fala, nossa, realmente. Imagina uma pessoa com tanta dor que ela mal aguenta levantar. E se ela aguentar levantar, ela consegue fazer poucos passos com dificuldade. Vamos lá, ela vai no supermercado ou no shopping, que ela tem que fazer alguma coisa, porque ela tem uma vida também. E chegando lá, ela não tem uma vaga preferencial no shopping, ô Walter. Onde que ela tem que deixar o carro? Na rua. Lá não, lá atrás. As vagas preferenciais ficam na entrada do shopping. É. Ela tem que deixar o carro dela lá atrás. Agora você imagina uma pessoa andar 100 metros. Nós andamos, estamos conversando, batendo papo, a gente tá embora. E uma pessoa com fibromialgia, com dor, andando 100 metros, Walter. Então, o que acontece, Alfredo? Quando a fibromialgia virou um direito e virou, agora sim, uma pessoa com deficiência, as vagas de entrada, ela tem acesso. Tá. A gente vai agora, vai entrar lá pra gente fazer a inclusão do símbolo da fibromialgia nas placas de direitos, né? Não tão quanto nos supermercados, tão quanto nos estacionamentos. A gente já tá fazendo isso aí com a parte jurídica do nosso gabinete, pra gente estabelecer também, colocar, ver o que vai ser feito sobre a carteirinha da fibromialgia, como vai ser feita a carteirinha de deficiência, pra ela ter esse direito reconhecido por lei e realmente reconhecido pelos estabelecimentos. Quando você foi eleito, chegou na Câmara com essa bandeira sua aí, como é que foi lá? A pessoa levou um susto? Como é que foram os vereadores? Trataram bem? Teve preconceito? Não. Eu dou graças a Deus, eu fui muito bem tratado. Eu conheci a maioria deles também, né? É muito engraçado. Foi uma situação muito complexa da minha campanha, porque foi uma campanha sem... A gente não tínhamos muitos recursos financeiros pra gente fazer essa campanha. Não era campanha milionária, como de muitas pessoas, que a gente vê aquela campanha com muitos recursos, com um grupo muito grande. Nós éramos em 4 pessoas, não, comigo 5, né? E era o que a gente tinha. E nós fomos, a minha equipe... E a sua primeira candidatura? Minha equipe era 4 pessoas, porque ninguém muito acreditou, né? Então, ninguém quis ir muito comigo, não. E o pessoal da minha equipe, e só pra você ter ideia, Walter, quando nós fomos, a gente era Gabriel Saúde, porque eu trabalhei na saúde 8 anos, isso é fato. Como se eu tivesse trabalhado na educação, ia ser Gabriel Educação, alguma coisa desse tipo. Como eu trabalhei na saúde durante os últimos 8 anos, todo mundo me conheceu Gabriel. Mas você levantou a bandeira do autismo. Sim, porque aí, vamos chegar lá. O que acontece? Era Gabriel Saúde, porque eu trabalhei na saúde, sempre foi isso, fato. Eu era laudado autista. E aí eu falei assim, eu não vou pôr isso não, vou colocar só Gabriel Saúde. Não vou pôr autismo. E aí eu conheço várias mães, elas falam assim, não, você tem que pôr. Você tem que pôr, porque é o seguinte, como é que você não vai pôr? Sendo que você é autista, você é o único candidato que a gente sabe que tem autismo. Porque assim, uma coisa que ficou muito triste, e é muito triste, Walter, sabe o que é? É as pessoas levantarem uma bandeira momentânea. Na campanha, Alfredo, você andava nas ruas, todo mundo com o coração do autismo, todo mundo com o balãozinho do autismo. Vem ver hoje. Se alguém fala. Eles estão fazendo seus vídeos nas ruas, muitas pessoas fazem os seus próprios vídeos nas ruas sobre iluminação, sobre uma poda de árvore, sobre uma rua que está sendo asfaltada, sobre uma organização, sobre uma limpeza de entulho. Mas os do autismo ele fala mais. Como falavam na campanha. Eu não usei autismo para me... A saúde é uma bandeira que eu levanto. Eu fiscalizo, eu brigo bastante por causa disso. O autismo, eu não tenho bandeira de autismo. Eu sou causa. Entende? São coisas diferentes. Uma coisa é você levantar uma bandeira, Walter. Uma coisa é você ser a causa. Entendeu? É a mesma coisa de uma pessoa da terceira idade com 70 anos falar assim, não, a minha pauta dos idosos. Do idoso. É a minha pauta do idoso. Eu sou diabético. Eu sou idoso, entendeu? Assim. Então é mais ou menos isso, entendeu? É você levantar uma bandeira de diabetes, sobre os diabéticos. Você não está levantando a bandeira, você é causa. É diferente. Eu sou causa, do autismo eu sou causa. Saúde, eu tenho a bandeira. Então as lutas são parecidíssimas, são iguais, praticamente iguais, só que uma eu sou causa e a outra eu levanto a bandeira. São coisas diferentes. Gabriel, você trabalhou numa UBS, né? Lá nos Palmares, não foi? Trabalhei na UBS do Palmares, no Jardim Veloso, ali no Jardim Veloso, bandeira ali.
Queria que você me contasse como é que era o OBS, se já tinha o programa Saúde da Família, já tinha os ACS na época, e como é que você encara esse projeto, já vem de alguns anos, de transformar as OBS em Saúde da Família. Eu trabalhei 8 anos na saúde. 5 anos eu fiquei na regulação de vagas, trabalhava no Cross. E 1 ano e meio eu fiquei na OBS do Palmares. Não, acho que bem uns 2 anos, mais ou menos isso. E mais 1 ano, quase 1 ano e meio, no Centro de Atenção do Idoso do Quilômetro 18, que é como se fosse uma OBS do idoso. Tá. Só que é secundária porque tem especialistas, né? A gente tem outros especialistas. Na UBS do Palmares, foi o primeiro local da saúde que eu trabalhei fora do escritório que a gente trabalhava por telefone, era uma coisa... E quando eu cheguei lá, foi um choque muito grande, foi tudo diferente do que eu já tinha vivenciado. Eu conhecia todas as gerentes das UBS, só que eu nunca tinha feito esse trabalho. Então, quando nós chegamos lá, eu fui entender, porque aí você tem médicos, enfermeiros, você tem técnicos de enfermagem, você tem a parte administrativa, recepção, limpeza, e você tá ali para ser o gestor desse povo todo. E tem o que? O principal, a população. Porque sem a população não precisa ter isso. E a gente chegou num momento muito difícil na UBS, tinha muitas ouvidorias, muitas coisas, e até então o nosso prefeito era o Rogério Lins, e ele falou: Gabriel, conversando com o pessoal da Secretaria de Saúde, você vai pra lá. Eu fui. E depois de 1 ano e pouco a gente conseguiu fazer daquele grupo praticamente uma família, que eu tenho amizade com todo mundo até hoje. E lá, nós saímos de lá com várias ouvidorias e chegamos ao término da minha saída, a gente não tinha uma ouvidoria no ano, foi uma das únicas vezes que fechou essa ouvidoria. Nenhuma reclamação. Então foi muito gratificante entender o trabalho da saúde da família. O trabalho do ACS, Walter, ele é fundamental. Os primeiros olhos da saúde da cidade é o ACS. É aquele que bate na porta da casa das pessoas, aquele que entra dentro da casa das pessoas, que sabe realmente a realidade de cada um. Aquele que sobe o morro na chuva e sobe no sol, sobe no vento, no frio. Ele vai, na sombra do sol ele tá lá. A matéria que eu mais gostava no internato da medicina foi Saúde da Família. E eu adorava sair com os ACS, visitar as pessoas, ver como é que estava a situação. Geralmente a pessoa idosa com dificuldade de locomoção, né? A gente entrava na casa, conversava, via se tinha suporte no banheiro pro idoso. É muito bacana. É maravilhoso. Se você realmente se preocupa com a pessoa, você vê não só aquela doença que ela tem, mas a vida dela toda. Tudo, a parte social dela toda ali completa. Tudo mexe. Às vezes a pessoa tem problema emocional, você vai dentro da casa dela, você começa a entender o que está acontecendo. Exatamente. Então o que aconteceu? Nós tínhamos 9 ACS e 1 enfermeiro, que era o Val, que até se aposentou. Mas cada UBS tem várias sub-regiões com cores, Sim. Região azul, amarela, não tem? Não, cada UBS lá é dividido por regiões, né? Então, tipo assim, é tudo demarcado via mapa, é bem organizado essa parte aí, é tudo bem organizado. Só que, por exemplo, tínhamos 2 equipes, uma de 4 pessoas, outra de 5 pessoas, só que já tinha um enfermeiro. E o que as equipes precisavam ter? As equipes precisavam ter um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico, cada equipe. Então, ou seja, dentro dessas 2 equipes nós tínhamos que ter 2 médicos, 2 enfermeiros, 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem. Desculpa, gente. 2 técnicos de enfermagem para dividir as 2 equipes. Nós tínhamos um enfermeiro. E aí, como a gente tem uma parceria que é o 9 e os médicos chegaram, a gente teve um diálogo com os médicos, de conversar com os médicos que estavam chegando, se eles poderiam, se fosse da vontade deles, se eles poderiam participar de um dia externo com o grupo das meninas, falando com as técnicas de enfermagem, para ver se elas poderiam agregar ao grupo das meninas. E aí o pessoal aderiu bem, nos ajudou bastante. Por isso que eu falo, você ter um diálogo com a sua equipe é fundamental. E a equipe entender que de tudo que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma missão para ajudar a vida das pessoas. Não tem nada individual. Elas não estavam lá fazendo para mim ajudar, não, estavam para ajudar as pessoas. É um contexto geral da situação. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu fazer as 2 equipes completas.
cada um com a sua técnica de enfermagem, cada um com seu enfermeiro e cada um com seu médico. E a gente teve um resultado maravilhoso, a gente zerou todas as visitas, conseguimos buscar mais visitas, conseguimos mapear toda a nossa região e fazer um atendimento de muita qualidade a todos eles. Então foi muito benéfico, foi muito gratificante esse tempo que eu passei na UBS do Palmares. Pessoas que eu tenho um carinho naquele bairro, naquela região. Olha, não tenho como falar do acolhimento que eu tive naquela UBS. Foi uma experiência marcante para você, que você guarda até hoje. Eu amo aquela UBS, eu amo aquele lugar, o Palmares ali, o Bandeira. Eu acho que foi um lugar onde fez uma grande mudança na minha vida. E na urna, falando de política, e na urna eu vi que realmente o trabalho que a gente fez valeu a pena e as pessoas reconheceram o nosso trabalho. Para você ter ideia, ali é o meu segundo colégio eleitoral. Foi o colégio eleitoral mais forte lá. Meu segundo colégio eleitoral. Eu estive lá, só lá eu tive 1.200 votos. Então assim, eu não moro lá, eu moro do lado. Mas você ter 1.200 votos numa região... É que você fez um trabalho, né? Onde você foi conhecer há pouco tempo, que você foi só trabalhar, não tem preço, é gratificante. É muito gratificante mesmo, gente. Vereador, o governo Tarcísio parece que cortou, você como foi do CROSS, o que você fala da importância do CROSS aí? Que ele cortou, parece que não tem mais o CROSS, né? Não tem, mas agora não chama CROSS, chama Celesp, né? Não... Celesp agora, Celesp, acho que não sei. Então, mas não tem mais, né? Pelo governo. Não tem. Tem? Tem. Eu vi numa matéria no jornal, parece que ele queria cortar esse CROSS aí. Não sei se ele cortou para Celesp, mas eu acho que é muito difícil ele fazer uma coisa dessa, né? Seria muito complicado ele fazer, porque as especialidades de fora não é desígnio do município, por exemplo. Se você falar pra mim assim... O CROSS eu queria que você falasse um pouco do CROSS. O CROSS é o quê? O CROSS é assim, o Centro de Regulação. Mudou na nomenclatura, mas o sistema é o mesmo. Por exemplo, são as coisas são as especialidades do Estado. Por exemplo, você vai num oftalmologista em Osasco. Você vai no oftalmologista em Osasco, ele dá um diagnóstico, pede um exame pra você, ele vê que você tá com catarata. Ele te dá uma guia de catarata. Essa catarata não é mais atendida pelo município, é pelo governo do Estado. Porque as pessoas têm que entender que nós pagamos os nossos impostos pro município, pro Estado e pra União. São divididos em 3, não é? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, eu tô com uma fila de catarata e aqui em Osasco desse tamanho ninguém atende a gente, mas não é nosso desígnio, é do Estado. Então o que acontece? O CROSS é isso, ele manda essas vagas de catarata pra você mandar as pessoas que você tá na fila de espera lá. O doutor sabe, o doutor mais ou menos, ó, tem um médico aqui na sala, pô. Tem muita gente que não sabe, né, Zé? Eu tô falando da parte ambulatorial, tá? Tem, por exemplo, se for uma cirurgia ortopédica, não tá no desígnio do município, vai pro Estado. Agora, quando é hospitalar, o CROSS hospitalar é diferente. Você fala assim, ele tá no CROSS, porque ele teve um acidente, tá no pronto-socorro, na UPA, tá aguardando a regulação do CROSS pra indicar um lugar de referência a qual ele vai ser mandado, devido à situação que ocorreu. Tem muita gente internada que tá esperando uma vaga no CROSS. Isso, por exemplo, a pessoa foi lá, vamos dar um exemplo assim em Osasco. Regional, ele é referência neurológica, certo, doutor? Então o que acontece? A pessoa teve um acidente, ele bateu a cabeça, ele tá lá no hospital, no Antônio Giglio, ele tá aguardando a regulação, ele tá aguardando, possivelmente, o lugar mais provável dele ir é pro Regional de Osasco. Pode ser que vá para o Hospital das Clínicas, mas aí é muito referente, devido à liberação das vagas, né? Esse é o CROSS. Você entendeu mais ou menos aí, Dom? Entendi. Então assim, a pessoa, quando ele trabalha na regulação de vagas, ela tem acesso ao sistema municipal e ao sistema do CROSS. Algumas pessoas têm a senha do Estado. Você entra no sistema do Estado, onde não tem nada a ver com o município, é do Estado. Entendeu? Então, assim, antigamente, só pra você entender, antigamente tinha os bolsões. Nós chamamos de bolsões. O doutor deve saber disso aí. O bolsão é assim: se o governo manda uma cota pra você, vamos supor assim, eu sou Osasco, você é Jandira, você é Carapicuíba, um exemplo. Aí ele manda uma cota de vagas pra você, vou mandar 5 vagas de cirurgia de catarata pra Jandira, vou mandar 5 pra Carapicuíba, vou mandar 5 pra Osasco. Se eu não usar a minha 5, faltando uma semana, ela é liberada no bolsão. O bolsão, ele pode pegar você e eu, tá aberto porque é um sistema para todos. Para aquela vaga não ser perdida. Entendi. Então, quem chega de manhã aqui, entra no sistema, vai ver os bolsões e pega aquela vaga. É muito importante isso aí.
Vai adiantar bastante. Gabriel, eu queria voltar um pouco na questão do autismo, porque tem muitos autistas que são muito inteligentes, têm muita capacidade de trabalho, Sim, e sim. mais do que isso, são pessoas que querem fazer a coisa certa. Como é que você encara, como é que você vê essa questão do autista ser inserido no mercado de trabalho? Como é que as empresas estão contratando? Como é que você encara essa situação de adaptação, de acolhimento, de uso dessa força de trabalho que é importante, é uma força de trabalho que colabora, é importante. Como é que você vê essa questão? Eu conheço vários autistas que falam 4 idiomas. Sabe? São pessoas muito capacitadas. Eu estou aqui vereador autista. Então, acho que o autista, ele tem que estar em qualquer lugar. Todo lugar tem um lugar do autista. O trabalho, são pessoas de hiperfoco, entendeu? Não estou falando que ninguém é melhor que ninguém. Mas nós autistas, nós temos hiperfoco em matéria de trabalho. E eu acho que a parte da inclusão hoje em dia é muito importante, Alfredo. Eu acho que a gente tem que quebrar. A gente vive num mundo de preconceito assim avassalador hoje em dia. Não só no autismo, mas de todas as especialidades. Quando a gente fala do autismo, porque eu sou autista, mas eu busco muito deixar claro o PCD na matéria direta. Porque não adianta, tudo bem que eu sou a pauta, a tua causa, mas assim, nós temos que olhar toda a parte da deficiência. Toda deficiente, Alfredo. Por quê? Porque todo mundo tem sonhos, todo mundo tem projetos, todo mundo tem planos, e a gente não pode frustrar os planos nem os projetos da gente simplesmente por um preconceito. E preconceito absurdo e besta, entendeu? Conheço várias pessoas que têm autismo que trabalham em banco, conheço várias pessoas que têm autismo que trabalham no supermercado, conheço várias pessoas que têm autismo que trabalham na Câmara, então, na Prefeitura. E assim, executa o seu trabalho com muita qualidade, com muita eficiência, com muita maestria. Então eu acho assim, a gente valoriza as empresas. Eu estava com um projeto, foi um projeto pautado na Câmara Municipal, foi por outro vereador, porque nós havíamos feito alguma coisa parecida, do selo da empresa amiga do autista, que fala sobre isso, né? De pessoas que fazem essa contratação. E a gente está trabalhando em algumas coisas referentes a isso aí. É muito importante. Meu Gabriel, deixa eu perguntar pra você. Esse dia eu vi um vídeo como definir a pessoa ser autista ou não? Porque esse dia eu vi um vídeo numa escola, um moleque saiu da escola, aí o outro foi e deu um murro na cara do moleque, e o moleque era um autista, só que o outro não sabia. Do nada, porque ele vivia agitado, e aí na escola não sabiam que ele era... como definir essa situação? Assim, deixa eu te falar uma coisa, Walter, mas assim, deixa eu te falar uma coisa de coração. Uma agressão banal. Assim, ó. Isso aí saiu em todos os jornais. Isso aí é de criança para criança, isso aí é de pessoa para pessoa. Isso aí eu não coloco, por exemplo, isso aí é dever de casa, entendeu? Desculpa, mas eu não... Uma pessoa agredir a outra no meio da rua, não existe isso porque agrediu porque ele é autista, não. Isso aí foi da educação de casa, foi de casa. Não, mas assim, ele não sabia, segundo ele não sabia que o rapaz era autista. Mas, por exemplo, nós fomos na escola esses dias. Tem um menino lá que ele é autista, ele é quieto. Ele é quietinho, e assim, ele não é uma criança que, se você bater nele, ele vai começar a gritar. Não. Ele vai guardar aquilo pra ele. Então, esses dias foram lá, 4 meninos bateram nele, pisaram na cabeça dele, chutaram a perna dele, fui lá com a escola, fui com as mães, fui com a avó, com a bisavó, estava na escola com eles, pra gente entender. Mas não é questão do autismo. A questão é que, 4 crianças bateram nenhuma. A gente tem que tirar isso. Foram 4, né? Foram 4 crianças que bateram nenhuma. Eles batiam, ele não gritava, ele não fazia nada, continuaram batendo no menino. Ele não falou nada pra ninguém. Então, assim, aí nós conversamos com a direção da escola pra gente poder tomar medidas cabíveis. Eu acho que, assim, a gente tem que analisar, Walter. Mas não tem que ter uma identificação? Não, mas a gente tem os cordões. A gente tem os cordões. Nossos cordões de identificação. E eu ando com o cordão o dia inteiro, eu só tiro o cordão pra dormir. Eu ando com ele o dia inteiro, é muito difícil. Assim, devido à agitação da nossa vida, às vezes todo lugar eu tenho um cordão. Por exemplo, eu tenho um cordão no meu gabinete, tenho um cordão na minha casa, tenho um cordão no fio dentro do carro. Porque às vezes a gente, naquela corrida, a gente acaba tomando banho, saindo correndo e a gente esquece. Mas tem que ter essa identificação. Mas mesmo assim, Walter, mesmo com a identificação, a gente vê vários casos de agressões do dia a dia. Isso é um trabalho social que tem que ser feito, educacional. Em todas as áreas. E esse trabalho começa dentro da nossa casa, Walter. É dentro da nossa casa que a gente começa. Não adianta chegar na escola. A gente tem que ter a maior base educacional da nossa vida
é a nossa casa. É, casa. Eu aprendi isso na escola, que assim, a educação vem de casa. Entendeu? Que nem foram chamar as mães, sabe? Mas é muito perigoso. O menino bateu a cabeça no chão e se acontece alguma coisa com esse menino. Então a gente tem que prestar muito bem atenção, a gente tem que estudar todas as maneiras e educar, e tratar. E não é só com autismo, o Walter. Esses dias eu vi um menino que pegou a menina na escola e bateram de verdade. Parecia que tava batendo num homem, numa menina. E tu que é 12 anos, 13 anos passando na televisão. Então são coisas que a gente tem que trazer na nossa casa, entende? Porque assim, poxa, Vou te fazer uma pergunta que não é muito da sua alçada. Você é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, por exemplo? Eu vou falar pra você, eu acho que isso aí é de caso pra caso, entendeu? Tá. Eu acho que assim, o ponto de vista não tô nem falando de político, né? Mas assim, como ser humano, a pessoa tem 16 anos, ela mata, faz tudo que tem que fazer. Eu acho que depende do crime, né? A gente tem que se avaliar disso daí. Já tem consciência, já. Porque né? eu acho que já tem 16 anos e já sabe o que tá fazendo, né, meu? Faz filho, pô. Faz filho? 16 anos já faz. Com 16 anos tem muita gente que já é pai, já, hein? Mas 16 anos. É que a gente tem que entender que cada caso é um caso, né? Você não pode destruir a vida de uma pessoa, mas também você não pode deixar a pessoa ao seu bel prazer pra fazer o que quiser, porque é minoridade, mas... Gabriel, queria te perguntar, seus planos para o futuro, candidaturas, qual é seus projetos aí para os próximos anos aí na política? Vai parar no vereador? Não. Vai ser prefeito de Osasco um dia? É isso, vamos. Eu sou uma pessoa de muita fé, o Walter. E eu falo isso onde eu vou. Que se eu estou aqui hoje, eu agradeço a minha equipe que esteve ali comigo no começo, a minha família. Mas eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Nós trabalhamos, fizemos valer estar aqui. A gente não acordava cedo, trabalhamos muito. Enquanto muitos conversavam, muitos passeavam, a gente estava trabalhando, entendeu? Debaixo da chuva, debaixo do sol. Muito, de verdade mesmo. Trabalhamos muito. Eu emagreci 9 quilos na campanha em 45 dias. Eu devia fazer um curso de emagrecimento, porque eu emagreci. Eu fiquei totalmente... E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui hoje, cumprir essa missão, que é tentar fazer o possível e lutar para mudar a vida das pessoas. Eu recebi vários convites aí sobre a situação do ano que vem, de vir deputado, e a gente está estudando isso com muito carinho, com muita cautela. A gente está vendo o nosso governo também, como é que o governo vai se posicionar. Mas nós... Você tem uma relação boa com o Tenho, sim. Nós somos com o antigo e com o atual, né? Sim. Rogério Lins foi um grande prefeito da nossa cidade, uma pessoa que eu tenho uma dívida de gratidão, um ser humano incrível. O Gerson também está fazendo um trabalho maravilhoso na nossa cidade. Cada um é de uma maneira, né? Cada um tem sua personalidade, são personalidades diferentes, mas o ideal sempre é o mesmo, né? De fazer o melhor para nossa cidade. E acredito que ele está fazendo isso com muita maestria nesses 9 meses que ele está lá, fazendo umas boas entregas na saúde. E eu estou aguardando para a gente analisar, junto com o meu pessoal, junto com a minha equipe. A gente tem alguns projetos, tem alguns parceiros, temos alguns convites que estamos estudando, uns querendo que a gente venha estadual, outros querendo que a gente venha federal. Então a gente está estudando tudo isso. Mas possivelmente a gente vai ter uma escolha aí nos próximos dias aí para ver o que a gente vai fazer pro ano de 2026. Mas com certeza a gente vem debaixo da mão de Deus, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação e fazendo o que é melhor para nossa região, para nossa cidade e assim deputado para nossa região, né, para o nosso estado. Gabriel, estamos encerrando. Ainda tem as últimas palavras. Valtão tem uma questão para colocar. Eu queria agradecer, né, Zé? Agradecer o Gabriel pelo prêmio aí, pela moção de aplauso, dizer que nós estamos aqui à disposição. Se quiser divulgar alguma coisa, é só mandar pra gente aqui. Muito obrigado. E queria que você desse suas palavras finais aí. Ó, gente. Agradecer o Curupi, nosso Curupi que... Gurupi, lendário Gurupi. O Gurupi, eu falo... Ele nasceu na Câmara e vai morrer na Câmara. Aí, tá vendo? Depois o pessoal fala que eu que não falo, né? Nós estávamos tendo um diálogo esses dias a respeito de projetos, né? E ainda falei pra menina que trabalha comigo, falei assim, ó, você fala com o Gurupi
Ele sabe tudo. Porque o Gurupi é o seguinte, o Gurupi, quando chegou na Câmara, eu tava trocando meus dentes. Aí ele, calma, meu jovem, não é bem assim. Eu falei, assim não, o Gurupi, é verdade. Eu tô com 41 anos. Você tem 34 de Câmara. Quando você chegou aqui, eu tinha 7. Com 7 eu tava fazendo o quê? Trocando meus dentes, que é o que a gente faz com 7 anos, quando quer trocar dente. Então eu tava lá trocando meus dentes. Então, assim, o Gurupi é um grande amigo também, um grande parceiro, hein? E faz um trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer aqui ao Alfredo, quero agradecer o Walter. Mais uma vez essa moção de aplauso aí pelo reconhecimento do trabalho maravilhoso. Hoje eu tive o prazer de estar aqui no Repórter Pod e ver a estrutura que vocês têm aqui. É maravilhoso, um lugar muito de paz, muito acolhedor, um lugar de muita tranquilidade para ter um bom diálogo. Muito bem a recepção de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe vocês grandemente. Quero só agradecer pelo convite. E quem quiser encontrar o Gabriel... Terça-feira eu tô na câmera o dia inteiro, o resto do dia a gente tá na rua. Redes sociais, arroba, Instagram, passa pra nós. Gente, corta isso daí. Gabriel Saúde. Arroba Gabriel Saúde. A gente... Em todo arroba Gabriel Saúde, nosso Instagram, nossa rede social. Então a gente tá lá respondendo 24 horas, a gente tá lá trabalhando. Sempre tem um lá pra estar atento, ver todas as mensagens pra estar passando pra gente. Nosso gabinete é um gabinete aberto, hein? Um gabinete inclusivo. É um temático, né? Eu vi lá. Nosso gabinete é acessível, né? Eu tô na rua todos os dias. Hoje é segunda-feira, eu tô aqui com vocês. Amanhã é dia de sessão. Então amanhã eu vou pra câmera cedo, faço os atendimentos com as pessoas no gabinete. Acaba a sessão, continuo em atendimento. Tem dia que eu saio de lá 11 horas da noite, 10 horas. E os outros dias a gente tá na rua, né? Quinta-feira a gente também tá no gabinete. E os outros dias a gente tá na rua. Desculpa. Eu acho que é o ar, hein? Eu quarto o tal ali que gosta de ar-condicionado. Ele chega na sala e coloca um negócio, parece que falta nevar. Tá? Então, os outros dias nós estamos nas ruas, estamos buscando reuniões, buscando parceiros, vendo as demandas que a gente tem. O que a gente tem que acompanhar pessoalmente. A gente não pode deixar só colocar assessoria na rua e a gente fica, não. Eu sempre gostei desse contato com os munícipes, contato com a população, contato com a comunidade. Eu acho que é muito importante. E a gente não restringe ninguém de nos visitar no gabinete. Pelo contrário, nosso gabinete sempre é aberto para as pessoas estarem indo lá, entender nosso trabalho, tirar dúvidas, ver os projetos que foram pautados, ver qual o trabalho que a gente está fazendo. A gente está lá para atender nossa população e tentar fazer o melhor possível pelo Osasco mais incluso. Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Venha sempre. A gente agradece muito. Walter, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. A gente percebe quando a pessoa trabalha, quando ajuda a comunidade. É um diferencial. Gabriel Saúde, Walter Wolff, eu sou Alfredo. Sejam todos abençoados. Até a próxima. Muito obrigado. Esse foi mais um Repórter Pod.